Vamos trabalhar esse elemento, você entendeu? O que é planejamento tributário? Nós sempre defendemos que isso não é luxo, é uma necessidade para a empresa se manter viva no mercado. Se nós fizermos um cálculo, eu adoro cálculo, pessoal, porque o cálculo ele nos revela, por exemplo, precisão. Muitas vezes quando nós fazemos uma análise com efeitos emocionais, lembra do planejamento tributário de cabeça? Vai para a holding porque é mais barato. Calma aí, vamos fazer conta. Uma empresa possui em média 30% do seu faturamento destinado ao pagamento de tributos. Então não é possível, pessoal, não é crível, não é admissível em que uma empresa não pense no planejamento tributário. Como eu tornar esse número aqui mais eficiente? Porque se eu não conseguir trabalhar esse elemento, é muito provável que eu vou deixar possivelmente de existir, porque ou eu não vou ser competitivo, ou eu não vou entregar o resultado almejado. Porque o fundamento e o objetivo de uma empresa é gerar lucro, ponto, definido. Tem a questão social, é lindo, maravilhoso. We are the champions, as pessoas se abraçam num mundo perfeito, ideal. Mas a empresa ela é criada para gerar lucro. Uma empresa deficitária é um problema para a sociedade, inclusive. Então, planejamento tributário é justamente isso, não é algo de luxo. Não deveria, mas é uma ferramenta indispensável na gestão de um negócio para você se manter, no caso a empresa, saudável. E você, profissional, estar atento. Nunca, como esse ano, vocês vão ver a necessidade das empresas se planejar. Estamos caminhando por um cenário de bastante dificuldade e quando as empresas começam a ter dificuldades de acessar o crédito, como vocês podem ver, dificuldades na venda, sempre elas buscam um apoio tributário, porque eu não posso deixar simplesmente de comprar ou de contratar, eu preciso crescer, até para me manter também competitivo. E aí eu preciso olhar se essa minha carga tributária está adequada ou não. E 99% dos casos não está adequada. E aí um conceito um pouco mais formal seria o quê? O planejamento tributário é um mecanismo para se obter uma eficiência, um menor custo fiscal dentro da lei para as operações de prestação de serviço, fabricação, comercialização, utilizando dos meios legais, conhecido como a elisão fiscal. Quando você ouvir falar em elisão fiscal, é o planejamento tributário, dentro da lei, da legalidade, que busca uma maior eficiência, uma redução do ônus tributário, diferente da evasão fiscal. Evasão fiscal seria o excesso, você romper o limite das 4 linhas, como se dizem, ou você utilizar de um mecanismo ilegal, de um meio fraudulento para reduzir o custo tributário. Certo? Então essa é uma diferença muito grande. O que nós trabalhamos aqui é a elisão fiscal e não a evasão, porque a evasão, inclusive, é um crime. Todo contribuinte tem o dever constitucional de prezar pelo planejamento tributário da empresa. Isso, inclusive, é uma atribuição do gestor. A Lei 6.404, que rege a Lei das Sociedades Anônimas, ela estabelece lá no seu artigo 43, salvo o melhor juízo, que 153, perdão, que é uma das funções do administrador, zelar pelo planejamento da empresa, cuidar. Então, nesse sentido, planejamento tributário de uma maneira um pouco mais doutrinária, de uma maneira um pouco mais científica, é isso. De uma maneira pontual, objetiva, papo reto, buscar mecanismos para melhorar a performance tributária de um negócio, para que eu consiga sempre, absolutamente sempre, de maneira incessante, melhorar a performance tributária do negócio. Por quê? Quando eu melhoro a performance, quando eu reduzo a carga tributária de uma maneira legal, 2 fenômenos surgem. Quais são? Eu aumento competitividade ou aumento o lucro. De uma forma ou de outra, o negócio da empresa fica melhor porque eu consigo aumentar lucro. Consequentemente, com isso, é mais dinheiro no caixa. Ou se eu não aumento diretamente o lucro naquele produto, por exemplo, eu tenho a possibilidade aqui, vou falar o planejamento tributário bem simples, de ICMS. Tem uma operação que a legislação prevê a possibilidade de crédito presumido em substituições ao crédito efetivo ao recolhimento de 3% sobre o total das minhas saídas. Uau! Isso é bem comum ter nas unidades federadas. E aí esse cara está com
O ICMS médio dele, entre os créditos e o débito, uma carga efetiva de 10%. Você traz um benefício que ele vai ter uma carga efetiva de 3%, por exemplo, ou se eu considerar o ICMS que ele vai se tornar de 5%, significa que ele melhorou em 5% o custo com o ICMS. Ele pode diminuir o preço em 5%, que ele vai manter a mesma margem. Ou ele pode manter o preço e ficar com uma margem maior. E aí é uma decisão de diretoria. O que é mais eficiente? Diminuir o preço e vender mais? Então eu vou ganhar 10%, vou ganhar menos, a possibilidade de menos de uma base muito maior, ou eu vou ganhar, né, a mesma coisa. Aí é uma decisão de diretoria, mas você consegue visualizar que o gestor fica numa situação muito confortável de decisão, ao contrário de quando eu tenho que diminuir o preço e eu já estou com uma margem muito apertada. Então olha só que cenário que nós fomos. Olha que reunião gostosa de se fazer. Olha o valor agregado que você coloca. A partir desse momento, como hoje nós estávamos conversando, o cliente, quando ele vai fechar, ele vai comprar um negócio, ele vai fazer qualquer coisa, ele te liga. Isso é fantástico, porque você conseguiu, e é o que nós buscamos como um estrategista tributário, se tornar um diferencial competitivo no negócio do cliente. O cliente me enxergar de uma forma que ele fala, esse cara do meu lado me torna mais eficiente, me torna mais competitivo, ele me torna diferenciado, esse cara é indispensável ter do meu lado, e aí você agregou valor e não se fala mais em preço.